Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite, amigos e amigas, em mais um programa aqui ao vivo pelo Facebook. Gostaria, primeiramente, de poder falar com vocês aqui, que eu estou ajeitando para que todos possam ter o acesso. Estou tornando já a transmissão pública, para quem quiser compartilhar o bate-papo de hoje, a entrevista de hoje. Lembrando a todos das nossas entrevistas da semana. Amanhã, dia 30, teremos na parte da tarde Mestre Jones e na parte da noite Mestra Renata. Na sexta-feira, dia 1º, feriado, teremos na parte da tarde Mestre Paulo Axé e à noite Mestre Polaco. No sábado, teremos na parte da tarde Mestre Sidney e à noite a escritora Mônica Beltrão. No domingo, dia 3, teremos na parte da tarde Mestre Mildinho, monitora Ellen, falando sobre jongo. E na parte da noite, fechamos a semana com o Mestre Catitu, falando sobre o evento de 30 anos do Grupo Herança Cultural. Sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro no Facebook, parceria do Prêmio Berimbau de Ouro, Salvador, Bahia. E no programa de hoje, eu e Mestre Dunga convidamos uma pessoa de extrema confiança e de saber notório, Mestre Pop de Florianópolis, Santa Catarina, que vai falar um pouco sobre seu trabalho e reflexões na nossa arte capoeira. Mestre Pop, boa noite. Mestre Dunga, boa noite. Pode iniciar a sua fala, Mestre Dunga. Então, mais uma noite recebendo uma autoridade no assunto da capoeiragem, e é da nossa região sul aqui de Florianópolis, Santa Catarina, Mestre Pop, uma referência, um senhor em saber. Então, eu gostaria de agradecer muito a essa disponibilidade que o mestre teve com nós, de pronto atendimento, para poder responder e se colocar à vontade. E na última meia hora, o mestre vai fazer alguns questionamentos e algumas reflexões acerca de alguns temas que ele já vem discutindo há algum tempo. Essa primeira hora do nosso bate-papo é a respeito da capoeiragem, do começo da capoeiragem, de como ele vê a capoeiragem nesse momento de distanciamento social. E na última meia hora, o mestre vai fazer reflexões acerca do trabalho que ele já vem realizando há mais tempo. Mestre, muito obrigado. Eu já começo com a pergunta dizendo como é que o senhor começa na capoeira? Quem foi seu primeiro mestre? Como é que o senhor descobre a arte da capoeira? Boa noite, mestre. Mestre, o senhor está sem som. O senhor está sem som. Tente de novo, vamos ver. O senhor está me ouvindo, mestre? Tá. Pode falar que eu acho que está saindo som já agora. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, de poder estar compartilhando aqui com o teu público, né, com o público de vocês, algumas das nossas reflexões que a gente vem fazendo há algum tempo sobre a capoeira, o capoeirista e o destino, né, de todos nós nessa comunidade tão imensa que é a comunidade da capoeira. Então, eu comecei a capoeira em 1973, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
Inicialmente, eu comecei com o mestre Gato de Sinhá, que era discípulo de mestre Caiçara. Posteriormente, eu fui treinar com o mestre Fernandinho, também discípulo de Caiçara. Eu treinei 6 meses com o Fernandinho, com o Gato, e depois ele foi para Corumbá, lá no Mato Grosso, e eu dei continuidade aos treinamentos com o mestre Fernandinho por 2 anos. Foi quando eu vim para o sul do Brasil, no final de 75 para 76, chegando em Florianópolis em 77, que eu fiquei em Camboriú um tempo, depois cheguei em Florianópolis em 77, quando eu inicio meus trabalhos de capoeira, ainda bastante novo, na capoeira, bastante inexperiente, né? Mas foi esse meu início. Eu me considero, tendo esses 2 mestres como base, mas o resto do meu aprendizado foi quase como autodidata, obviamente, construindo relações com grandes mestres de que me ensinou muito, né? Então, na verdade, com aquele ditado, o mestre mundo ensina. Então, tenho aprendido e com o mestre mundo, como diz, né? Com vários mestres, não um único mestre, né? Então, teve como base mestre Fernandinho e mestre Gato, e depois eu segui pesquisando, aprendendo com um, com outro, né? Eu não fui formado, eu não fui graduado, como normalmente acontece, né? Então, foi nessa convivência com alguns mestres, e as pessoas foram reconhecendo, e uma das pessoas que me reconhece muito prematuramente foi o mestre Turo, da Associação Codabã do Rio de Janeiro. Nunca treinei com ele, mas foi uma pessoa que viu meu trabalho e disse-me que eu tinha que usar a corda verde e branco naquela época, né, e lutar para honrar, e assim eu fiz, e estou aqui até hoje. Mestre Pop, me diga uma coisa, e sobre a capoeira de Florianópolis? O senhor é um dos mais antigos lá na história da capoeira de Florianópolis? Teve alguém que chegou antes? Como é que é essa relação sua com Santa Catarina e com Florianópolis? Conte para nós um pouquinho. Então, aqui no sul do Brasil, eu, mestre Sergipe, Burguês, finado Mansueto, né, nós meio que somos os pioneiros aqui o Mansueto lá no Rio Grande do Sul, né? Nós somos meio que pioneiros aqui no Sul. Eu, aqui em Santa Catarina, eu sou o pioneiro. Então, quando eu cheguei aqui, não tinha capoeira aqui. Tinha um rapaz que tinha treinado capoeira, mas ele não fazia trabalho, né? Ele não tinha nenhum trabalho, depois ele até veio treinar comigo. Então, quem iniciou mesmo assim, um trabalho efetivo aqui em Santa Catarina, primeiramente fui eu, aqui em Florianópolis. Então, eu já tenho agora mais de 40 anos, né? Foi em dia 1º de agosto de 1977 que eu comecei a trabalhar aqui em Florianópolis, né? Então, já passou-se alguns anos. Quem foram os seus primeiros alunos? Tem alguém que ainda leva esse trabalho aí em Florianópolis? Tem. Um dos primeiros alunos meu é o mestre Calunga, que treinou muitos anos comigo, depois ele foi treinar com o mestre Dor, e hoje ele tem um trabalho dele autônomo, né? E depois o mestre Pinóquio. O mestre Pinóquio até hoje está comigo, né? O mestre Gringo também. Está ouvindo? Mestre, seu microfone. Seu microfone. Mestre. Agora o senhor desligou o áudio aí. Não, mas não está saindo nada. Quem sabe o senhor tire... Está saindo? Agora sim. Pode falar. Tá. Pode falar. Então, o primeiro aluno que eu tive, como eu estava falando, é o mestre Cabeleiro. Depois o Pinóquio, que começou capoeira ainda criança, tinha uns 10 anos, num projeto social que eu trabalhava. O mestre Gringo, que é aqui de Santa Catarina também, com mais ou menos essa faixa etária, que era do mesmo abrigo de menores. E depois eu montei a primeira academia de capoeira em Santa Catarina, que foi a Berimbau de Ouro, no centro de Florianópolis. E ali tive uma geração de alunos. Dessa geração, tem hoje a mestra Rosa, não sei se vocês conhecem,
Conhecemos. Tem a mestra Rosa, que é dessa geração, e aí depois eu formei uma geração de alunos, né, que hoje estão esparramados por aí. Mestre Cabeleira também é da Berimbau de Ouro, que faz um trabalho em Brusque. Depois eu tenho o mestre Tuti, que é depois de uma outra geração, meu filho também, que é de uma outra geração. E aí são muitos capoeiristas, né, de uma geração mais posterior, né? Então, são muita gente aí que passou, e alguns estão mais próximos, né, outros estão mais distantes, mas não distante porque estão de negócio de amizade, né, a gente tem uma relação. Só que as pessoas seguiram os seus trabalhos, né? E hoje eu fundei diversos grupos. Eu fundei o grupo AU Capoeira, Grupo Nação Capoeira, né? O Grupo Nação Capoeira é um grupo que teve bastante representatividade no sul do Brasil, né? E depois esse grupo Nação ele estendeu para outras regiões do país, até para fora do país. E posteriormente eu me afastei do Nação. E aí montei o AU Capoeira também, foi um grupo que cresceu bastante, né? Tanto aqui no estado como para fora, para o exterior. E atualmente eu não tenho grupo de capoeira, né? Hoje eu trabalho a capoeira na ancestralidade, eu trabalho a capoeira como era antigamente, né? Bem antigamente mesmo, bem antes, talvez até de Mestre Pastinha, Mestre Bimba, né? Que é a capoeira sem escola, sem grupo, sem uniforme, sem graduação. Então, meus alunos, eles treinam comigo, mas eles podem treinar com outros mestres também, né? Eu não graduo eles estão aí, alunos antigos, por exemplo, mais de 10 anos, e não têm graduação, mas são reconhecidos como capoeiristas, né? Então, hoje eu trabalho nessa lógica, assim, nessa vertente, né? Meu trabalho, eu sou, como eu disse a vocês inicialmente, eu fui aluno de mestre Gato Sinhá e mestre Fernandinho, mas treinei mais tempo com o mestre Fernandinho. E o mestre Fernandinho, ele da linhagem de mestre Nor, não sei se vocês conhecem mestre Nor, mestre Newton foi mestre de Nor, e Zeca, Perrot, esse povo todo aí, esses mestres da Massaranduba, que eram irmãos, inclusive o mestre Fernandinho, que foi o mestre que me batizou, né? Então, a minha linhagem vem da capoeira de Massaranduba, que é uma capoeira que ela não é considerada nem Angola tradicional, nem regional, né? É uma capoeira que eu chamo de Angola do meio. Meio é o quê? O meio é essa tanta contemporânea, regional, Angola, é uma capoeira que está aí, né? É uma capoeira, eu não diria capoeira baiana, né? Mas é a capoeira de Massaranduba, né? A capoeira de uma época que já se passou, né? Então, a capoeira bem dura. Mestre, só uma coisinha, Flávio, eu tô sem o meu chat aqui, tá? Só para te avisar. Tá? Então, quando tu quiser alguma coisa, tu joga aí direto aqui Então, só para a gente situar, que nós gostamos, Mestre Pop, de falar alguns nomes que estão presentes conosco, né? Acompanhando a live. Hoje eu vou me dar assim ao luxo de falar só o nome do pessoal mais velho, tá? Eu peço ao pessoal mais novo que me desculpe. Eu vou colocando vocês aqui embaixo, aqui normal, conforme vocês vão dando boa noite, mas eu vou citar o nome dos mestres, que é para valorizar a nossa ancestralidade, né? Está conosco o mestre Limãozinho, lá de São Paulo, mestre Chocolate, daqui do Rio Grande do Sul, mestre GG, do Rio de Janeiro, mestra Renata, de São Paulo, que também vai estar conosco aqui no bate-papo, mestre Jones, lá de Salvador, também vai estar conosco aqui, e o mestre Bira, da Capoeira Angola, também aqui do Rio Grande do Sul. Por enquanto, perguntas ainda não temos. Estou analisando aqui. Pode ir, mestre Duque. Mestre, me fale um pouquinho, então, porque eu já tive aí em Florianópolis e tem uma roda muito tradicional, que é a roda da Figueira. E eu gostaria que o senhor pudesse comentar dessa tradição toda, que é essa roda aí, que todo mundo que vai a Florianópolis
tem que pelo menos chegar para olhar, né? Porque ali era um jogo, não sei se ainda era, mas era um jogo duro. Uma vez eu chego para olhar, eu tô chegando para olhar a roda e o mestre Pop dá uma banda de costa. Na hora que eu chego assim, e eu disse, opa, aqui a coisa não é fácil. Conte um pouquinho para nós, mestre. Então, a Roda da Figueira, ela inicia-se há mais de 40 anos atrás. É quando eu dava aula no Educandário 25 de novembro, e todos os sábados, eu pegava as crianças que eram internadas lá, internas, né, e que eram meus alunos, e eu levava para a Praça 15, ali debaixo da Figueira, para jogar em capoeira. Era uma roda mais para divulgação do meu trabalho e para as crianças também se divertirem. E essa roda, ela vai ser resgatada pelo mestre Pinóquio anos depois, né? Hoje já passou-se mais de 20 e poucos anos que a roda, acho que 30 anos, 30 e poucos anos que a roda da Figueira se realiza ali debaixo, realmente debaixo ali da Figueira, na Praça 15. E é uma roda que tem essa característica que você falou, né? As pessoas, não é uma roda violenta, né? Mas é uma roda onde a capoeira é jogada realmente, né? É uma capoeira onde você pergunta de fato você pergunta de fato ao oponente, né? E aí, se a pessoa tem resposta para dar, ela vai dar. Se ela não tem, às vezes fica meio mal lençóis, né? Então fica às vezes com uma certa dificuldade de responder. Então, mas isso acontece normalmente lá. Então as pessoas, sabe, é isso que você falou, não é uma roda violenta, mas é uma roda jogada, né? Onde a gente joga capoeira, sempre dialogando com outro capoeirista, né? Dependendo do momento, enfim, né? Então, às vezes, o capoeirista que não está acostumado com esse tipo de jogo que acontece ali na Roda Figueira, estranha e às vezes até acha que é uma roda violenta, sabe? Mas não tem. Como a gente diz, a roda é uma roda de rua, né? Então é uma roda que acontece debaixo da figueira e as pessoas que por ali passam para jogar capoeira chegam com a sua capoeira, né? Com a sua disposição, enfim, né? Mas é muito difícil ter situações assim de agressividade, de as pessoas embolar, entendeu? Quebrar birimbau, coisa parecida, né? Isso não acontece, acontece em jogo duro. E uma característica da Roda Figueira é que ninguém compra, né? Ninguém compra, e assim, quando tem jogo duro, né? Quando tem jogo duro, né? Aí cada um vê as suas condições, ou dá a volta ao mundo, pede para sair do jogo, né? Mas não tem essa coisa de comprar o jogo para aliviar o outro, né? Então, isso é uma característica da Roda Figueira, né? Então, já há muitos anos que a Roda Figueira ali acontece sob a orientação do mestre Pinóquio. Eu sempre estou lá, né, ajudando também, mas a Roda tem a coordenação do mestre Pinóquio, que é um discípulo meu, né? E a comunidade da capoeira aqui da ilha frequenta bastante a Roda Figueira, né? Tem essa questão que o Dunga falou, às vezes as pessoas têm essa imagem, né, que ali o pessoal faz um jogo duro, mas não é jogo duro, é normal, né, é a cultura da roda, né, a cultura da roda e dessa capoeira que eu falei a vocês, que é essa capoeira da Massaranduba, né, essa capoeira que era a capoeira de finado Braulino, né, do Bandeira, lá de Santos, mesmo do pessoal do Nó, né? Então é um tipo de joga uma capoeira perguntando às vezes, respondendo, perguntando forte, né? Às vezes a resposta é forte, aí isso é aquele jogo meio amarrado, né? Enfim, Mestre, né? Mas não é violenta a roda. Já tem uma pergunta aqui interessante. O senhor tocou no nome do mestre Braulio, né? Então tem uma pergunta do mestre Jones, que é um dos que vai ser entrevistado por nós. Ele tinha um grupo chamado Oba Oba, que fazia shows no mundo afora, e ele faz uma pergunta: se o mestre Pop tem algum relato sobre o mestre Braulio ter ido a essa Roda da Figueira? O mestre Braulio era... Bom, quando ele chegou aqui na ilha, né, eu já estava na ilha aqui, o primeiro contato com o Braulio não foi dos melhores, não foi tão agradável assim, né? Porque ele vem de uma outra região, vem da Bahia,
né, já tem toda uma cultura, e eu estou na ilha talvez em função da ilha ter uma característica muito de tranquilidade. Na época que comecei aqui não tinha muitos grupos de capoeira, então não havia tanta rivalidade. Então, quando o Braulio chegou aqui, através do alemão, do contramestre alemão, que é discípulo do mestre Nor, foi aluno de Macaô, depois foi treinar com o mestre Nor, e ele montou aqui a Jaguanã Palmares. E os primeiros contatos que eu tive com o mestre Braulino foi nos eventos que o contramestre alemão realizou. Depois ele foi se aproximando, principalmente se aproximou muito lá do mestre Pinóquio, e nós fizemos uma amizade, né? Então a gente tinha uma amizade assim, com o mestre Braulino, ele sempre vinha nos eventos meus, né, nos eventos nossos aqui, e estava sempre na Roda da Figueira lá, então a gente tinha uma amizade, e ele sempre um capoeirista, que quem conheceu o finado Braulino sabe que era um capoeirista duro, né? Capoeirista de jogo duro, um cara muito forte no jogo, né? Então, é uma das características dessa capoeira aí que eu falei para vocês, né? Mas era um cantador, um grande cantador, mestre Braulino, né? Enfim, é isso que eu posso falar, né? Sem contar jogos que sempre aconteciam, né? Aí, as trocas de experiências, né? Eu entendo muito bem. Tem uma outra pergunta sobre mestres, que eu vou ler aqui do mestre Bira, que ele fala: boa noite, mestre Pop, sobre a capoeira do Rio Grande do Sul. Sei que o documentário Negro Bom de Pulo, o senhor falou sobre, na época, o senhor sabia somente dos alunos de falecido mestre Monsueto. O senhor lembra de quais eram esses alunos? Do Monsueto? Isso. Rapaz, eu conheci o mestre Monsueto e quando ele chegou em Porto Alegre, através de um mestre de Kung Fu, meu amigo, mestre Rogério. Ele me apresentou o mestre Monsueto, e então ele tinha muitos alunos lá, eu não me lembro se Torelli, se o Inácio, isso em Porto Alegre, né? Foram alunos de Monsueto, sabe? E eu acho que, não sei se o Nino também foi, né, foi aluno de mestre Monsueto, na época que ele chegou lá, eu não me lembro muito bem. Depois o Monsueto veio dar aula em Sombrio, também tive em evento dele lá, e eu não me recordo, assim, dos alunos do mestre nessa época, assim, né? Mas essas pessoas que eu estou citando aí, eu não sei afirmar, né? Mas é da época que, logo que o Paulinho Mato Grosso chegou em Porto Alegre, né? Então, o Monsueto também tinha um trabalho lá na Academia Kidokan, se não me engano, né? E tinha muita gente naquela época, né? Todos os mestres, naquela época, tinha muitos alunos. Todo mundo tinha muito aluno, né? Por isso que eu não sei precisar para você, assim, nome, né, de aluno de Monsueto. Mas foi uma pessoa muito importante na minha vida, sabe? Porque, embora nunca tenha treinado com o mestre Monsueto, mas foi uma pessoa que me dá muito estímulo, dá informações que eu não tinha, porque quando eu cheguei em Florianópolis eu era muito novo. E o primeiro evento que eu vou, aqui no Sul, foi no evento de Monsueto, lá em Porto Alegre. E ali eu tive contato com outros mestres de São Paulo, do Rio, e aí onde começa realmente a minha vida social e cultural na capoeira. Foi a partir do evento de mestre Monsueto, né? Então agradeço muito a ele, né, por esse momento importante da minha caminhada, né? Mestre, assim, eu vou dar também uma atenção maior às perguntas dos mestres, porque para valorizar, então o mestre Limãozinho faz uma pergunta aqui, e depois eu vou falar também da Silvia, que é uma que nos acompanha sempre, também fez uma pergunta, e tem algumas que nós temos que seguir o nosso roteiro aqui. Daqui a pouco o senhor vai falar também sobre os seus estudos também. O mestre Limãozinho pergunta se ele já esteve na Massaranduba, reduto do mestre Fernandinho Limão, se ele já jogou lá. Olha, eu infelizmente, rapaz, eu não tive a oportunidade de estar na Massaranduba, né? Porque eu saí muito cedo de Mato Grosso, né? Eu vim muito cedo para cá, e aí eu perdi o contato com o mestre Fernandinho, porque ele saiu de Campo Grande, né? Ele retorna, ele
retorna a Salvador, e eu nunca mais tive contato com o Fernandinho. Eu vim reencontrar pessoas ligadas ao pessoal da Massaranduba quando o Messinô veio aqui para o Sul, né? Quando eu conheci o Messinô. E aí o Messinô é que foi me falar um pouco mais do povo lá da Massaranduba. Depois eu fui conhecer a família de Mestre Fernandinho, né? Mas eu não tive o privilégio de ir a Massaranduba e ter contato com os capoeiristas de lá, né? Infelizmente, não. Mas tenho conhecimento dos mestres, né, que da Massaranduba, através do Messinô e, consequentemente, depois de pesquisas que a gente foi fazer desses personagens, né? De Mestre Nilton, Zeca, Perrot, né? Cutica também, que foi um grande... Não era bem um lutador. Então, esses nomes e esses personagens eu fiquei conhecendo a partir do Messinô, que teve convivência com eles, né? Mestre Sergipe também é outra pessoa que me falou muito da época que eles eram jovens, né, lá na Massaranduba. Então, muito que eu sei é a partir das informações trazidas por esses mestres, né? E pela família de Fernandinha, Norma, né? O Moraes, que são os irmãos mais jovens de Mestre Fernandinho, né? E inclusive o mestre mais velho, o irmão mais velho também. Mestre, uma coisa assim, o senhor comenta da Roda da Figueira, e a Roda da Figueira é uma roda de rua, né? E eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão sobre a importância da roda de rua no contexto da capoeiragem. E se hoje ela ainda teria as mesmas características do passado. Eu acho que não tem como, né? Eu acho que contextos históricos, sujeitos históricos, eles não se repetem, né? Algumas características você traz, né? Algumas características você traz, mas a gente está em um outro tempo. Então, eu sempre costumo dizer que a roda de rua de hoje é do nosso tempo. Não é do tempo de Noronha, não é do tempo de Bimba, não é do tempo de Pastinha, não é? É um outro tempo. Tem uma outra configuração, né? Acho que você tem uma roda de rua onde tem criança, tem mulheres, e então a composição da roda ela é diferente. Mas eu acho que o espírito, eu acho que de uma certa forma é o mesmo, entendeu? O objetivo da capoeira na rua é justamente manter o lugar dela, né? O lugar tradicional. Acho que isso que é fundamental, sabe? Você fazer uma capoeira seguindo os preceitos de rituais necessários para a configuração daquele espaço de vivência, de troca de experiências, né? Mas lembrando que o importante é você poder ter um espaço de vivência e convivência da capoeira que não seja academia, que não seja uma apresentação da capoeira na rua, uma roda de apresentação na rua, né? Ali é uma outra coisa, né? A gente tem um compromisso com aquele espaço, né? De resistência cultural, né? De você estar ali resistindo uma manifestação cultural a partir da vivência e convivência com aqueles que fazem capoeira. Sempre que se termina a Roda da Figueira, por exemplo, a gente tem sempre uma fala, né, da importância de nós estarmos ali naquele espaço resistindo ao tempo, né, com todas as mudanças que ocorrem, né, do nosso tempo, a capoeira do contexto atual, mas com as características mais profundas, né, da capoeira como cultura de resistência, né, cultura de resistência histórica. Então, todos os elementos que compunha a roda no passado, compõem a roda da Figueira também, né? Com algumas mudanças essenciais que passa a ser a característica, talvez, do próprio Mestre Pinóquio, né? Então, a configuração da roda ali é muito a essência do sentido, né, do Mestre Pinóquio, que é a pessoa responsável pela roda. Talvez em outros tempos, até existisse isso, né, como a roda do Valdemar, o barracão do Valdemar, mas não sei se a composição era a mesma, eu não tenho nem como dizer isso, né? Mas eu acho que a roda Figueira, ela é uma roda, não é uma roda na rua, né? Ela é uma roda de rua porque todos ali chegam, mas a característica que eu vejo que é um pouco diferente é que tem uma bateria que mantém uma levada, que tem uma ordem, que se organiza, e isso é preservado, entendeu? Eu tentei já fazer uma roda de rua onde não tivesse
muito esses preceitos, onde cada um chegasse e conforme fosse a vivência, a experiência, nessa roda pudesse ter o comando da roda, não um mestre comandando a roda, mas tantos outros mestres, né? Como talvez acontece hoje na roda da República, não sei bem, entendeu? Pode ter vários mestres que chegam ali e são responsáveis pela roda. E no caso da Figueira, na presença do mestre Pinóquio, ele é responsável pela roda, né? Perfeito. Mestre, só uma coisinha, eu vou pedir para o pessoal que está nos assistindo, essa é a fala do Fly, mas eu vou fazer esse pedido, que o pessoal compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus Facebooks, para que mais pessoas possam ter acesso às palavras do Mestre Pop. Eu acho que elas vêm recheadas de sabedoria, e nós precisamos que mais pessoas possam beber e sorver desse conhecimento, né? A gente quer só ser coadjuvante aqui. A figura principal é o Mestre Pop, e eu gostaria muito que as pessoas que estão nos assistindo, nós temos um bom número de pessoas nos assistindo, se cada uma compartilhar uma vez, a gente vai atingir bastante pessoas, certamente. Mestre Pop, me diga uma coisa, teve um problema com a Roda da Figueira durante um tempo, ela não teve uma possibilidade de ser encerrada, porque eu me lembro que tinham que tirar o banco dali, não teve uma função assim qualquer, eu não me lembro muito bem como. Teve porque a Prefeitura Municipal de Florianópolis estava com um projeto de elitização dos espaços públicos, o mercado público, por exemplo, que tem uma roda também tradicional, a roda do mercado, que começou essa roda no mercado foi o contramestre alemão. Então, a roda também, um pouco menos, talvez no mesmo tempo da roda de Figueira, a partir do mestre Pinóquio. E eles começaram a tirar a capoeira desses espaços. E aconteceu que na Roda da Figueira, embaixo da figueira tem um banco, e normalmente a gente senta naquele banco para fazer a roda. E aí funcionários da prefeitura costumavam tirar o banco dali e botar em outro local com cadeado, para que nós não sentássemos ali, entendeu? E a gente simplesmente ia lá, abria o cadeado e trazia o banco de volta. Até que um vereador, né, e a gente fazia a roda, e aí até que um vereador aqui de Florianópolis tomou a briga, né, ele falou, não, vamos dialogar com o poder público, porque isso é uma manifestação cultural né, e a praça é um lugar público, e a gente conseguiu reverter essa vontade de elitização daquele espaço ali, né, e a gente continua assim, mas teve realmente essa questão, até porque a praça ela foi privatizada, então a empresa que privatizou a praça é que não queria, entendeu? E a gente foi uma luta, fizemos um movimento de resistência e reverteu. Então hoje existem 3 espaços tombados praticamente, que é a roda da Felipe Schmidt, que é o pessoal ali do Abadá, a roda da Figueira e a roda do Mercado, entendeu? Então essas 3 rodas aí, cada um no seu calendário, né? E sem problema nenhum. Mas aconteceu isso, né? Eu até me espantei com a fala do senhor, quando o senhor disse que a praça foi privatizada. É isso que eu ouvi? Foi privatizada. Infelizmente, eles privatizaram a praça, né? Uma empresa que fazia manutenção ali, eu não sei se tem algum investimento financeiro, eu não sei. É uma empresa uma grande empresa que tem aqui em Florianópolis, né? Então, é comércio, de lojista, construtora, é um grande aglomerado de comercial aqui, né? Mas não teve como resistir, né? Eles não conseguiram impedir que nós continuássemos a roda lá, porque todo sábado a gente ia lá, o banco estava no cadeado, a gente arrancava e botava o banco no lugar, e aí ficava aquela briga, né? Eles de um lado e nós de outro, né? E a gente terminou vencendo, dando a rasteira do pessoal lá. Se não me engano, inclusive, Mestre Pop, tem um vídeo, acho que do Mestre Pinóquio, cortando o cadeado do banco, por isso que eu falei, eu vi esse vídeo, alguma coisa similar, assim, o Mestre Pinóquio, falando alguma coisa, não me lembro direito, mas foi algo assim. E nessa mesma levada,
esse movimento de acabar com os espaços públicos da roda de rua, aconteceu, se não me engano, na República também, que eles não queriam que fizesse. Aconteceu também em muitos outros, parece que em Minas Gerais. Eu não sei se o Fly tem algum conhecimento, ou o senhor, mas isso foi um movimento geral que aconteceu com esses espaços públicos da capoeira. Não, tu sabe alguma coisa também, Fly, o Mestre Pop? Sim, sim, foi na República aí em BH. Claro, eu não sei com tanta propriedade para falar, tá? Eu vou explanar o que eu sei. Que teve um movimento a respeito para não deixar as rodas de rua mais acontecer por problemas de briga, alguma coisa assim também. Porque, por exemplo, na Praça da República aconteceram alguns episódios, em BH também, por isso que eu sei lá de Belo Horizonte, que num jogo mais apertado, não foi nem questão de briga, mas um jogo mais apertado, o pessoal acabava caindo perto das bancas ali, acabava estragando alguma banca de comerciante, alguma coisa assim, e aí começou esse movimento, que inclusive esse movimento foi através da internet, foi um movimento geral que o pessoal fez para tentar acabar com essas rodas tradicionais de rua. Graças a Deus não se firmou, né? É isso aí. Eu acho que, por exemplo, a Roda da República, uns 40 anos atrás, eu lembro que, na época, quem frequentava muito, eu acho que Mestre Nanias já estava ali, Mestre Joel, lembro Miguel Machado, não sei se vocês já ouviram falar, né, frequentava muito ali a República, e ali era uma roda pegada, né, muito pegada mesmo, né, então teve também ocasião da proibição, assim, do poder público em função dos jogos duros que acontecia lá na República, né? Então, a roda tradicional, realmente, de São Paulo ali, grandes capoeiristas passaram por lá, né? E me lembro de um evento que o mestre Ousado fez e depois o mestre Miguel, quando eu conheci ele lá em São Bernardo, ele me convidou para ir lá na Praça da República. Lá. Então, isso aí, de fato, aconteceu em vários lugares, né? Mestre, às vezes eu fico pensando que o poder público dá desculpas para poder acabar com nossos espaços, né, de manifestação. Claro que nós também hoje temos que ter muito cuidado, né, com o nosso trato com a capoeira. Né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Mas o que eu vejo é muita desculpa para acabar com nossas manifestações, porque nossas manifestações acabam incomodando. Eu acho que o tempo passa, a história, né, segue um fluxo, mas algumas pessoas elas continuam pensando da mesma forma que seus antepassados pensavam, né? Eu acho que a escravidão, do ponto de vista de Estado, ela deixa de existir, mas existe, eu acho que uma mentalidade escravagista, entendeu? Pessoas que discriminam as outras pela pele e até a sua própria cultura e religião. Essas pessoas estão por aí, entendeu? E eu acho que muitas dessas pessoas, elas ascendem ao poder. E quando elas ascendem ao poder, elas manifestam aquilo que elas são, entendeu? Às vezes racistas, preconceituosas, homofóbicas, e, consequentemente, toda a cultura que não é erudita, uma cultura elitista, cultura do povo, né, como é o caso da capoeira, sofre essas perseguições, consequentemente discriminações, e essas pessoas tentam, como já aconteceu na história, eliminar toda e qualquer expressão que vem desse povo, principalmente o povo negro, né? Então, isso é fato, né? Isso é fato, isso é história, né? Eu não estou inventando a roda aqui. Acho que a gente está só apenas revelando o que existe, né? Verdade. Mestre, tem uma outra pergunta aqui que surgiu, acho, também dessa nossa conversa, porque o senhor fala da roda na rua ou da roda de rua, não me lembro. Existe para o senhor diferença entre roda de rua e roda na rua? Olha, isso é meio que um conceito, né? Um conceito. Eu acho que quando você faz uma roda, você pega teus alunos, teu grupo, e você vai para fazer uma roda na rua com teus alunos, ela tem uma característica muito peculiar, né?
às vezes até a exigência de todo mundo uniformizado, entendeu? E a roda de rua, ela é uma roda aberta ali, entendeu? Chega qualquer um, do jeito que joga. Só tem que ter um preceito de organização mínima para que haja sustentação e a ordem, para que aquela manifestação ali ocorra. Né? Mas não há essa exigência que talvez os grupos que fazem roda deles na rua têm. Né? Então, acho que às vezes a presença do grupo de capoeira, que faz capoeira na rua, é muito forte, é muito presente naquele espaço. Enquanto que a roda de rua não há a presença majoritária de um grupo. Não tem, existe a presença de muitos capoeiristas. E eu já vi, aqui tem roda na rua, por exemplo, que é de grupos, e que a gente percebe que toda a composição da roda, a cultura daquela roda, o cantar daquela roda, é do grupo, daquele grupo, entendeu? E, por exemplo, a Figueira tem uma levada, né? Mas as pessoas que lá chegam têm a sua levada também, entendeu? Então não existe um padrão. Talvez exista um ritmo, né, uma frequência de toque e um ritmo, mas não há um padrão do ponto de vista único, né? Há uma diversidade de capoeiristas que ali chegam com uma maneira muito própria de tocar, de cantar, de jogar, sem perder o sentido daquela roda, né? Então, eu penso que a diferença está aí, basicamente nisso. Há uma predominância do padrão que é estruturado da roda dos grupos, nos seus espaços de grupo. Né? Quando leva para a roda, leva seu padrão. Né? Embora tenha a liberdade de outros capoeiristas chegarem ali, jogar, entendeu? Até tocar. Mas eu penso que há talvez até meio que um controle, não sei, sabe? É meio difícil falar sobre isso, mas talvez tenha um pouco de diferença. Penso que todas são rodas na rua, mas com essas características que distinguem uma roda que talvez seja mais espontânea, e uma roda que eventualmente acontece. A gente, por exemplo, esse compromisso da roda Figueira, e como outras rodas que eu acho que é tradicional, é aquele compromisso de 40 anos, né, de 30 anos, as pessoas estão ali resistindo, fazendo aquela roda, né? Por isso que eu acho que é uma roda que acontece na rua. Né? E às vezes acontece isso, por exemplo, o mestre não vai, mas vai outros mestres da cidade e faz a roda. Então, essa roda, ela acontece, né? Não é porque o grupo leva a roda, o pessoal leva seus birimbau, né? Leva seus birimbau e a roda acontece, né? O contramestre Fly quer falar alguma coisa? Mestre, eu gostaria de ver com o senhor uma reflexão sobre uma coisa no qual eu já participei também quando iniciei na capoeira, que era muito frequente essas rodas na rua, de grupos, né? E eu digo que eu também participei porque eu também fiz assim parte desse movimento, em qual muitas vezes quando nós fazíamos roda na rua, a gente limitava também algumas pessoas de jogar, né? Aquele velho pensamento, você não está de uniforme, você não pode jogar, você não sei, as pessoas vão limitando. Claro que os pensamentos vão mudando também, e esses dias eu vi uma fala de um mestre referente justamente a isso, que mesmo sendo uma roda na rua, você não pode ferir o preceito original da capoeira, que é a liberdade. Que antes de você colocar uma roda na rua com o seu grupo, já tem pessoas da rua que jogam, que querem vadiar, que querem se divertir, e que você não pode ferir esse princípio também, de ficar barrando as pessoas por algum determinado modelo ou sistema. O que o senhor acha dessa reflexão? O senhor concorda com isso também? Perfeitamente. Eu acho que a capoeira é uma manifestação popular, né? Ela é uma cultura popular, né? Então, acho que quando você está na rua, você está manifestando uma cultura que é do povo.
E se existe aqui naquele espaço público alguém que sabe aquela atividade, aquela luta, no caso, a capoeira, ele tem todo o direito de participar daquele espaço público, né, daquela cultura que não pertence a ninguém, né, pertence à comunidade. O que pertence, talvez, é à instituição, ao grupo do mestre, né, mas a hora que ele bota a capoeira dele na rua, ele tem que entender essa dimensão, né, que ali não é um local privado, é um lugar público, ele não pode coibir que as pessoas ele se manifestem, né? Aquele espaço não pertence a ele. Então, muitos mestres, às vezes, não têm esse entendimento. Por isso que tem que deixar muito evidente o objetivo daquela roda naquele local, entendeu? Não, isso não é uma roda de rua, é uma roda na rua, mas é uma apresentação, né? Mas, mesmo assim, esse mestre ele incorre na possibilidade de chegar alguém ali e querer jogar. Eu já fiz isso, uma vez, uma roda que era de apresentação há muitos anos atrás, há 40 e poucos anos atrás, lá em Goiânia, e era uma roda de apresentação do grupo Birimbazu. Depois, muitos anos depois, eu fiquei sabendo, né? E eu entrei na roda lá e até aconteceu meio que um estranhamento lá, e, enfim, ficou meio... Né, até o pessoal me chamou a atenção, porque falaram que era uma apresentação, né? E eu... E eu falei, bom, esse é a roda de capoeira, e aí aconteceu, né, incidente lá e tal, e me chamaram a atenção, né, porque era uma apresentação e não uma roda de rua, né, então isso acontece realmente, as pessoas podem acontecer isso, foi displicente, eu devia ter me percebido, devia ter olhado, não, mas eu não tive essa noção, achei que era uma roda, e como eu já treinava lá na academia do mestre, e a gente jogava esse jogo meio da rasteira e de entrar, e aí, né, de ter dado duas rasteiras no rapaz, aí ele ficou meio chateado, e aí meio que pararam a roda, e, enfim. Mas isso acontece, infelizmente. Mestre, assim, nós estamos quase fechando a 1 hora, que é quando você vai falar um pouco do Edgar Morin, dos Sete Saberes, mas ainda tem algumas coisinhas antes de nós entrar nesse assunto. Eu gostaria que o senhor contasse uma experiência para nós que o senhor achou engraçado, pitoresca, que tenha acontecido durante esse tempo que o senhor tem, ou algumas histórias, porque aqui na nossa live a gente diz que quem conta história não morre nunca, mestre. Então, se o senhor puder contar uma história e perpetuar essas histórias boas, por favor, conte uma história boa para nós. Poxa vida, né? São tantas histórias, né? São tantas histórias. Eu vou contar uma história que aconteceu quando eu era aluno, né? Uma vez nós fazendo eu não sei se é engraçado, se é cômico ou é irônico, né? Mas de qualquer forma eu vou contar essa história aí, que eu, garotão, muito novo, eu achei que eu já sabia capoeira, né? Achava que era o cara. E eu achava que era o melhor aluno do mestre, né? E uma vez fazendo uma apresentação em uma festa e jogando, era um lugar muito apertado ali, eu jogando, e passou um cara e eu acho que terminei dando uma meia-lua e acertou esse cara. E esse cara ficou, mas ele virou o capeta. E ele era um policial e ele queria me prender. E aí eu tive que arregar, né? Eu falei, senhor, me desculpa, eu fui sem querer, e ele não queria me desculpar, e eu tentando fazer com que ele entendesse ali, né? Até que ele se apresentou como era policial, era polícia, inclusive Polícia Federal, tinha um outro lá, e aí eu tive que abaixar a cabeça, pedir desculpa para ele, né? E ali, quer dizer, o meu ego se desinflamou, né? Naquele momento ali, eu acho que... Mestre, está sem som. Está sem som de novo. Nós estamos com 48 minutos. Eu estou acompanhando aqui. Vai, pode deixar. Mestre, o senhor está sem som. Para mim aqui o tempo não tá marcando, mestre Dunga. Tá? Então, o senhor, por gentileza. Eu controlo aqui na hora e meia. Mestre Pop, o senhor... Pode falar, Clay. Não, pode... eu não sei o que deu aqui no meu lado, aqui, porque até os comentários do pessoal tá dando uma distorção. Voltou, mestre?
Voltou. Ah, Pode tá. continuar. Tá. Então, essa é uma história, entre muitas outras histórias, né? Eu acho que essa história foi uma história muito interessante, porque é a displicência, né? Você está no lugar público, e a vontade de jogar, e você ser displicente, e acontece um acidente como aconteceu, e só que, como eu falei, era um policial, e ele queria me prender por causa, né? Não foi uma coisa que machucou, mas terminou, talvez, o ego dele, enfim, mas foi uma coisa muito Não, engraçada, porque quem estava lá viu, assim, as condições que eu fiquei, né, com medo de ir é- preso. essa- essas histórias com a polícia, de uma forma geral, sempre rendem boas histórias e boas risadas mesmo. Você já Quando tem tudo acaba muitas bem. histórias, né, principalmente história com polícia, poxa vida, nem vou contar, é muitas coisas. Poxa, mestre, agora que eu achei que fosse. Ah, meu Deus. É, Ixi, meu pai do é, céu. É porque é que eu saí muito cedo, né? Estou com quase 70 anos, então eu saí muito cedo de casa para a rua, né? Então eu segui por muitos anos aí a vida de mochileiro, né? Andando com a capoeira, mas andando na estrada. E aí é o mundo, né? O mundo é de todo mundo e não é de ninguém, né? Então aí aconteceu muitos casos, muitos fatos mesmo assim, né? E foi numa época que era uma época de muita repressão, né? Na época do regime militar, e ali era bem difícil mesmo, assim. Então aconteceu muitos episódios, mas muitos casos mesmo, né? De, de você ter que ceder pressões e preso, né? de- E muitas de- outras coisas aí. depois, ó, mestre, Outra depois hora o eu senhor nos conto. conta, depois o senhor nos conta em off, que a gente vai fazer um Tá certo. documentário sobre as Você coisas que sabe não foram ao que ar. você sabe que até eu pensei em escrever porque a minha esposa escreveu um livro biográfico, meu livro. E eu falei eu evitei contar as histórias, né, da polícia, né, essas histórias de você ir preso não por crime, mas aquele chamado vadiagem, né? Você está num lugar e ali não é o lugar para você estar. Então, né, às vezes com a capoeira, sem a capoeira, e naquele momento lá não tinha diálogo, né? Se chegar na cidade, às vezes você era expulso da cidade, dependendo, quando você chegar, não podia. Eu fazia artesanato naquela época, né? Então era um movimento, era meio clandestino, né? Então é uma experiência muito longa e eu até não coloquei isso no livro, não, sabe? É, Deixar para contar isso em outro momento. Mestre, desculpa a minha falha, mas já vamos corrigir isso agora. O papo tá tão bom que a gente acabou esquecendo, né, mestre Dunga também. O mestre Pop tem 2 livros que o senhor quer sortear hoje no final da live, né, mestre? Sim, olha Me aí. corrija se eu estiver enganado. é esse livro aqui, que é A Unidade na Diversidade, né? E Sim, esse outro livro aqui é um livro de cabeceira, que é o Universo em Desencanto. Então, esses 2 livros aqui vai ser presenteado aí para o seu público, tá? Eu tá. vou, Como é que o eu senhor vou vai aqui querer ver fazer depois do sorteio, mestre? eu faço um sorteio, eu faço um sorteio. Eu faço como eu fiz na live domingo passado, com outro rapaz, de 1 a 50, aí a pessoa que acertar o número, ela passa o endereço para você direitinho aí, depois me passa que em outro momento eu vou colocar no correio, né? Porque agora a gente está em quarentena aqui, né? Eu, minha esposa, e eu não saio para nada mesmo, né? Então, mas aí eu tenho esse compromisso, num dado momento oportuno, da gente poder ir ao correio e enviar esses livros que a gente tem sorteado aí, que a gente tem feito, para as pessoas que foram sorteadas, né? Ah, perfeito. Ó, já pode excluir o Alexandre aí, que o Alexandre disse que já ganhou, então ele não tá Se ele já valendo. ganhou, não precisa mais. O, uma outra coisa, assim, mestre, para a gente já encaminhar a sua fala que o senhor quer desenvolver, esse ano o senhor ganhou em Salvador, eu estava presente lá, o prêmio Birimbau de Ouro.
Eu gostaria que o senhor pudesse contar um pouco da sua experiência no prêmio, a sua experiência lá com a palestra que o senhor fez, se o senhor pudesse, porque o Prêmio Berimbau de Ouro também é um dos parceiros do nosso trabalho aqui, tanto que a gente já fez algumas lives com ele. Então, gostaria que o senhor contasse um pouco da experiência do Berimbau de Ouro. Então, o mestre Máximo, eu conheci ele em Brasília há muitos anos atrás, mas eu não lembrava. E aí o mestre Jean Pangolin, meu amigo, ele conversando com o Cavalo, que é um menino que tem um canal aqui, que é o Grito Marcial, e o Cavalo falando do meu trabalho aqui em Santa Catarina, né, e tal. E o mestre Jean falou, poxa vida, esse é uma pessoa que merece receber o prêmio Berimbau de Ouro. E aí ele conversou lá com os avaliadores, né, e falou, ó, fez a indicação lá do meu nome, e aí o mestre Márcio e os demais entraram em contato comigo, né? O mestre Márcio entrou em contato comigo, dizendo que eu tinha sido indicado e que eu iria receber o prêmio, né? No primeiro momento eu não ia, e aí o Cavalo me insistiu tanto, eu falei, bom, mestre, vai ser muito legal e tal, e eu falei, então tá bom, eu tinha já passagem, né? Porque tinha no cartão, eu já tinha bastante crédito, né? E aí eu fui, e foi uma coisa maravilhosa, né? Não só o evento em si, o dia da entrega, né? Presença cultural, sabe? Aquela presença muito forte da comunidade da Capoeira da Bahia, os que foram agraciados com a premiação também, e eu acho que é um projeto de valorização e reconhecimento do trabalho das pessoas que produzem cultura, né? Eu acho que ele estende-se para além da capoeira, e de pessoas que trabalham com movimentos sociais, cultura em outras dimensões, música, né? Enfim. Eu acho que é um prêmio que deve crescer muito, né? Em função das várias áreas de que atua no reconhecimento do trabalho de diversas pessoas, né? E eu tenho muito a agradecer, né, não só a comissão julgadora ali, que avalia, né, as pessoas que têm condições de ser premiado, mas especialmente o mestre Jean Pangolin, né, pessoa amiga, a gente tem um contato quase que diário, estive lá na casa dele, e foi uma coisa mais missionária mesmo, sabe? Eu acho que foi uma coisa muito da minha espiritualidade, em contato com a Bahia, em contato com a ancestralidade, entendeu? Então, eu me reconheci naquele lugar, nada era, para mim, nunca, nada era... eu já estive lá muitas e muitas vezes, nessa e noutras, né? Então, foi reencontro ancestral também, né? Quando lá estive. Show, mestre. E lá, mestre, o senhor deu a palestra dos sete saberes de Edgar Morin, que foi uma coisa realmente Isso, marcante. né? Realmente Então, marcante. Eu gostaria que o senhor pudesse falar, então, agora sobre essa... Vamos entrar no assunto aí sobre os sete tá bom. saberes. Então, antes de entrar objetivamente sobre os 7 saberes necessários para a educação do futuro... Estamos sem som, mestre. Estamos sem o seu som de novo. Mestre, acho que deve ser um problema só no microfone. Deve ser um mau contato, será que não? E agora? Aí, podemos continuar. Voltou? Tá. Voltou? Então, eu tenho um outro livreto que é a Roda Partida. A Roda Partida é um livreto que eu escrevo as reflexões sobre a manifestação da capoeira enquanto cultura popular. Eu falo que a capoeira ela não tem uma essência em si, né? A capoeira ela inexiste, a capoeira não existe. O que existe é o capoeirista, né, que através da sua essência e dá sentido a essa cultura que é a capoeira na sua diversidade, na imensa diversidade que é a capoeira dos sujeitos, né, porque a capoeira ela é feita por sujeitos humanos, não há capoeira sem ser humano, não há manifestação cultural sem o ser humano cultural, né, que tem cultura.
E como a cultura da capoeira é uma cultura popular, ela é uma cultura de diversidade. Diversidade de fazer, os afazeres da capoeira, sentidos que cada um dá à capoeira. Então, cada mestre tem uma essência muito própria, dá um sentido muito próprio para a sua capoeira. A capoeira é de indivíduos, embora esteja na coletividade. Né? Então, eu sempre costumo dizer que a capoeira ela é uma rede, e nós somos os fios que tecem essa rede. A capoeira enquanto cultura, a manifestação cultural ancestral. Então, não tem como fazer capoeira sem conexão ancestral, porque toda a subjetividade que compõe a cultura foi feita por sujeitos, transformada por sujeitos. Sujeitos ressignificam, dão sentidos novos a essa manifestação, do qual nós não sabemos a gênese, não sabemos a origem, não sabemos como ela começou, aonde ela começou objetivamente. Né? Tem sinais, indicações, mas não há como afirmar. Mas sabemos que a capoeira é uma manifestação presente, né? Presente nesse guarda-chuva cultural, né? Que é a capoeira. Então, de modo que a capoeira, sem humano, ela não tem essência, não tem sentido. E só que a capoeira é uma diversidade imensa de personagens, de personalidades, tanto no presente quanto no passado. São essas personalidades que se cruzam em algum momento, se encontram, se desencontram, mas nos encontros se encontram novamente. E aí a capoeira se fragmenta, ela se fraciona, como nós estamos fracionados, cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua verdade. Né? E a capoeira está assim. Existe hoje muitos grupos de capoeira, existe vertente de capoeira, linhagem de capoeira diferente. Né? É como se eu estivesse em ilhas, são essas ilhas de saberes. A ilha da Angola tradicional é uma coisa, a ilha da regional é uma coisa, a ilha da contemporânea é uma coisa, e dentro dessas ilhas existem outras ilhas, ilhas e ilhas e ilhas de Angola, ilhas, talvez da regional não tantas ilhas, mas a chamada capoeira contemporânea, muitas ilhas. Essas ilhas que são estruturadas pelos mestres do grupo A, do grupo B, do grupo C. E esses grupos, eles não dialogam, não há cruzamento de troca de saber e de experiências. Essas pessoas estão ilhadas a partir da lógica de grupo, né? A partir da concepção da cultura de cada grupo. Então, parece que nós estamos distante da capoeira Angola. O angoleiro está distante da capoeira regional, da capoeira contemporânea. Não há um horizonte que nos une. E o que nos separa é a ideologia, é a concepção que eu tenho daquele paradigma de verdade, que é a minha capoeira, a capoeira do outro. É como se a capoeira do outro fosse menor, fosse menos autêntica, menos verdadeira. Né? Então, essa divisão, que é a divisão mental, faz com que haja essa fragmentação cada vez maior. Mas a fragmentação ela é uma realidade concreta. Faz parte da construção da cultura da capoeira, como de qualquer cultura popular. A questão não é a diversidade, mas as adversidades, os antagonismos, o choque, as brigas, a falta de diálogo, de entendimento, por causa de uma mentalidade. Então, qual é a educação que o capoeirista presta no seu trabalho de educador? Educar para quem? Educar para que tempo? Estou educando para quê? Então, o capoeirista, enquanto educador, praticante de uma cultura, e que hoje está inserido no contexto social e cultural, ele tem uma finalidade de transmitir um conhecimento, um saber. Esse saber ele tem que ser transformador, ele tem que servir uma causa de transformação do indivíduo para estar em uma sociedade. Né? Então, e qual é a dimensão dos valores culturais que esse indivíduo presta à sociedade a partir do seu trabalho? A gente sabe que existem muitos grupos de capoeira que são grupos extremamente rígidos na sua lógica e estruturados numa lógica de não dialogar com outros grupos, de não ter relações com outro grupo. Consequentemente, aqueles professores que pertencem a essas instituições, eles se moldam a essa mentalidade sectária, fechada. Né? Então, os alunos desses mestres, desses professores, eles vão reproduzir aquela mentalidade. Então, a mesma mentalidade reacionária por exemplo, das estruturas políticas, das estruturas religiosas. Cada um tem seu paradigma. O paradigma é a verdade pela qual eu professo e defendo. Estamos presos a essas ideias absolutistas. E a capoeira não foge à regra. A capoeira é a mesma coisa.
Nós trabalhamos a capoeira na mesma lógica, entendeu? Divisionária, de fragmentação, de fracional, como está posto na própria disciplina escolar, na própria academia, cada um com a sua lógica disciplinar, com a sua forma de ensinar. Né? Matemática é matemática, história é história, Angola é Angola, regional é regional, contemporâneo é contemporâneo, todo mundo dividido, separado por uma mentalidade. A transdisciplinaridade, que é um conceito da ciência e educação, que visa a unidade do conhecimento, né? Ela vai trazer uma nova paradigma, uma nova concepção de mundo, e para a gente enxergar essa divisão como uma construção humana. Essa fragmentação, ela é uma mentalidade que nos separa, que nos fraciona e que impede a unidade. Então, os 7 saberes necessários para o futuro é uma revolução da concepção educacional, pensar a educação para o novo tempo, porque essa educação que está posta é uma educação que estimula a competitividade, que estimula a superação de um sobre o outro, né? Porque para você ganhar tem que ter alguém que se derrota para você vencedor. Então, essa cultura de produtividade, da competitividade, ela é uma cultura que deve ser superada por uma cultura e uma educação que a gente chama necessário para o futuro. Então, esses 7 saberes são conceitos possíveis para a gente mudar a mentalidade. As verdades que estão imbuídas dentro de cada segmento da capoeira. Os mestres carregam muita verdade. Os mestres são detentores das suas verdades, que sobrepõem a outras verdades. Né? As minhas opiniões sobrepõem a outras. Então, esse paradigma está muito oculto na mentalidade. As pessoas não percebem isso. Por isso que ninguém se entende. É muito difícil, é um entendimento muito superficial, as pessoas não se aprofundam realmente na dialógica, no diálogo profundo. Né? Se eu chego a uma roda de Angola, não sendo eu angoleiro, eu posso ser até discriminado. Eu não sou ninguém naquele lugar, mesmo sendo capoeirista, porque eu não sou angoleiro. O que é ser angoleiro? O que é ser regionalista? É você conhecer a subjetividade de uma prática cultural. Eu posso ser detentor daquela prática cultural, porém eu não pertenço àquele grupo. Né? Então, isso é uma dificuldade muito grande de você vivenciar a troca de saberes pela mentalidade cultural e educacional. A gente vive uma crise. Nós vivemos uma crise econômica, a gente vive uma crise política, a gente vive crises ambientais e a gente vive uma crise cultural na capoeira. A gente vive uma crise cultural na capoeira, dada a dimensão das necessidades individuais, da capacidade criativa de cada pessoa e os seus objetivos. Cada indivíduo tem um objetivo para com a capoeira. Né? Então, existe hoje objetivos muito fortes de controle, né, sobre determinado segmento da capoeira. A capoeira já deixa de ser uma manifestação cultural popular. Ela já está em uma outra dimensão. Então, ela vai perdendo esse sentido mais singular em função exatamente da mentalidade que vai fazendo com que cada capoeirista que possui a cultura da capoeira apropria-se dessa cultura, como se fosse propriedade sua. A capoeira não se inventa, ela se transforma, a gente transforma a capoeira. Ninguém pode ser detentor e assinar embaixo, eu inventei tal estilo, eu inventei tal capoeira. Não, você reproduziu a partir de algo que já estava criado. Né? Então, essa coisa das pessoas quererem assumir para si o monopólio da capoeira, isso é uma realidade que está colocada. Quando você vai discutir capoeira esporte, capoeira educação, capoeira cultura, é uma torre de Babel. Entendeu? Ninguém se entende. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Até aí, tudo bem. O problema é quando as pessoas se colocam contrário a isso ou aquilo, sem saber muito bem, ou sem, talvez, fazer uma avaliação profunda da construção daquela realidade. Por causa da mentalidade reducionista, disjuntiva, ela não permite você construir unidades de pensamento, você compreender as realidades que foram construídas historicamente. Nós somos seres sectários, somos seres binários. A gente pensa ou certo ou errado, né? E às vezes a gente fica ou no certo ou no errado, ou você é angoleiro ou você é regionalista. Você não pode ser tudo. Você é uma coisa ou você é outra, né?
E, no entanto, a gente pode ter uma mentalidade capaz de a gente ser um ser de multiplicidade, você ter essa capacidade de você falar várias línguas fluentemente, ter várias culturas com profundidade, você ter a cultura da capoeira na dimensão maior do que ela é. Mas a forma com que nós construímos a cultura da capoeira te coloca num único nível de realidade, que é o teu nível de realidade. Você não olha o outro nível de realidade, você não tem nem alcance, porque talvez aquele lugar está fechado para você chegar até lá, né? Então, as pessoas apropriaram-se da cultura popular, entendeu? Então, é como se fosse uma apropriação individual e pessoal. As entidades de capoeira representam muito bem essa mentalidade, né? Infelizmente. Show, mestre. A gente fica aqui meio até atônito com tanto saber e com tanto conhecimento. Mestre, nós ainda temos de tempo de live mais 20 minutos, que o senhor pode usar da melhor maneira que lhe convier, tá? Porque Tá aqui o espaço é seu. Quem dá o tom do bate-papo é o senhor. Eu teria uma outra pergunta, mas se o senhor ainda quer continuar nesse assunto, tranquilamente, Eu acho que é só... Tá. Fica à vontade aí, fica à vontade. Não, uma coisa que nós conversamos em off antes é que o senhor estava com uma nova maneira de desenvolver as suas aulas devido a esse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria que o senhor pudesse, de novo, agora no coletivo, explanar como está acontecendo essa revolução? Não sei. Fale aí, mestre. Olha, a gente pode... Desculpa. Posso responder? Claro. Tá. Eu acho que pode ser involução, né? Ou degeneração. Eu acho que tudo que se multiplica pode degenerar, pode enfraquecer, pode perder sentido. Vai perdendo sentido até que perde o sentido, né? Então, por isso que quando você perguntou para mim, a roda de 40, 50, de 80 anos atrás, era um outro contexto, eram outras pessoas, tinham outra mentalidade, eram seres humanos de uma outra realidade social, cultural, econômica. Não tem como comparar uma civilização de 100 anos atrás com a nossa civilização. São seres humanos vivendo em contextos sociais, vivendo em uma sociedade, mas é uma outra sociedade, né? Então, eu acho que nós estamos num processo que eu chamaria um processo degenerativo, com possibilidade de uma recuperação a partir da tomada de consciência. Se as pessoas não tomar consciência, a crise da degeneração cultural, social, política vai continuar. A crise da degradação ambiental vai continuar, porque é a mentalidade construída historicamente, principalmente no Ocidente, a partir de René Descartes, né, da construção do método, de produção do conhecimento, que vai impulsionar o desenvolvimento da ciência, o movimento da tecnologia, e, consequentemente, também da cultura, de um modo geral, né, na forma de se fazer cultura hoje, não a cultura que se dá no espaço espontâneo. As pessoas simplesmente elas vão manifestando o seu saber de forma muito espontânea. Ela não está em uma lógica de mercado, por exemplo, como a capoeira hoje está, né? Então, quando a capoeira é cooptada pelo sistema, ela vai perdendo muitos dos seus sentidos singulares, do seu sentido mais espontâneo. Então, eu acho que nós estamos vivendo um paradoxo, nós estamos vivendo uma encruzilhada, né? Quem entender o que eu estou falando vai começar a repensar o que faz enquanto mestre de capoeira, né? Eu, por exemplo, eu não tenho mais grupo de capoeira, não me interessa grupo de capoeira, não sou contra quem tem. As pessoas, para chegar à consciência de não ter mais grupo, vai ter que passar por um processo. Alguém disse assim, mestre Pop, você pode hoje não ter mais grupo, porque você criou grandes grupos. Eu falei, eu ainda, até hoje, eu sou mestre de quem tem grande grupo, né? Não vou dizer um grande grupo, mas eu acho que é um grande grupo. Mestre Tucano, por exemplo, do grupo Camboatá, né? Tem um bom trabalho aqui no sul do Brasil e no exterior também. Meu filho, o Júnior, também, que está meio parado agora, mas tem o grupo, Mestre Pinóquio, tem tantos alunos meus que têm grupos, né? Com essas características de grupo bem estruturado, com sistema de graduação, uniformização, com a sua política institucional, e eu fiz tudo isso. E eu vi que os grupos que geram os problemas, né? Os problemas da capoeira somos nós que geramos, não é a sociedade que está à margem, que está fora. Então, nossos problemas são nossos,
Nós tentamos resolver problemas com problemas. Eu tenho uma dificuldade de dicção, eu troco o L pelo S, vocês me desculpem, tá, galera? Mas e não com soluções, né? Não com soluções. Por isso que é muito difícil se resolver as questões estruturais no mundo da capoeira. Eu vou discutir capoeira de alto rendimento, capoeira esportiva, federação, confederação, capoeira cultural, capoeira educacional. Veja quantas coisas que nós temos que pensar, quase que simultaneamente, e como se tudo isso fosse um grande problema. E talvez de fato é. Agora, como é que a gente vai resolver essas questões todas? Mudando a nossa mentalidade. E mudar a mentalidade não muda a passo de mágica. E eu vim mudando a minha mentalidade, né? Como é que eu vou tratar uma cultura que é popular, né? Que não é erudita, uma cultura do povo, uma cultura de singularidade, de simplicidade. Haja visto os mestres do passado. Eu falei assim, não, eu posso retornar ao passado no presente. E eu vou despir-me. E claro que hoje eu posso ter 500 alunos, entendeu? Mas nenhum desses alunos vai ter uniforme, porque eu não vou exigir que eles tenham uniforme. Até porque eu não estou fazendo a capoeira para a sociedade, eu não estou fazendo capoeira para vender para ninguém, entendeu? Eu faço a capoeira como cultura, preservando uma cultura popular. Então, meus alunos, outro problema na capoeira é a graduação. As pessoas hoje, é um problema sério, os mestres que graduam aquela graduação tem valor, vai para outro grupo, perde o valor, já dão outra graduação, as pessoas se autograduam, é um problema sério do qual eu hoje não tenho mais, eu já até fui responsável por esse processo quando estava com grupo, graduando aluno e regraduando, e, enfim, eu não dou título aluno, absolutamente, eu não dou título aluno, ele tem que conquistar o título. Ele tem que conquistar o respeito da comunidade. Ele tem que fazer por ele. Eu sou apenas uma pessoa que mostra o caminho. Ele aprende 10% comigo, 10% com outro, com a vida, e ele vai ser capoeirista ou não. Vai depender dele. Vai depender da relação que ele tem com a capoeira. Né? Mas eu não vou dar graduação e nem título para ele. Porque muitos mestres dão graduação e depois se arrependem. Eu não me arrependo, porque a minha relação com essas pessoas não é de posse, eles passam por aqui, como era no passado, né? Então, essa mentalidade parece até anarquista, aquele mestre lá é anarquista, cara, porque é todo marginal, eu sou marginal mesmo, do ponto de vista, à margem desse sistema que nos oprime, desse sistema que nos obriga a andar arrumadinho, bonitinho, eu estou à margem disso mesmo, não contesto, mas eu entendo que essa é uma lógica perversa, né? Que mata a cultura popular. Só que as pessoas não percebem isso, entendeu? Então, no meu espaço aqui, é assim, né? Eu trabalho, essa é a lógica, porque a minha consciência está dizendo que se para mim querer preservar a capoeira, tem que você trabalhar na essência dessa cultura popular, que é a capoeira, né? Onde a conexão é ancestral. Então, meus alunos não têm relação com o grupo. Eles não têm relação com o grupo, eles têm relação comigo. Eles têm relação com a capoeira, com os capoeiristas. Então, algum aluno vai na roda, então, vai num batizado, chega lá, e agora? Qual é a tua graduação? Não tem graduação. Qual é a tua titulação? Você é um trenel, é um contramestre? Não sou nada. Sou um capoeirista. Entendeu? Porque a comunidade vai ter que reconhecer esse indivíduo alguma hora. O cara está 30 anos aí, trabalhando pela capoeira, entendeu? Fazendo trabalho, indo nas rodas, cantando, tocando, jogando, conhece a história, mas ele continua não sendo ninguém, porque ele não tem título. Mas as pessoas vão reconhecer um saber naquela pessoa. Vão reconhecer que aquela pessoa tem um saber. Então, hoje existe muito artificialismo, uma coisa muito artificial, muito de mercado mesmo. Então, os mestres estão muito pouco preocupados, não vou dizer que são todos, aí seria eu injusto falar isso, que é com isso que eu estou dizendo. Né? Então, infelizmente, a capoeira chegou até aqui. Agora, como desconstruir isso? Aí tem que mudar a mentalidade, repensar para onde nós... Porque, olha bem, as pessoas dizem assim, nós queremos botar a capoeira num bom lugar,
Nós temos que lutar para botar a capoeira onde ela merece. Mas que capoeira merece algum lugar se não um capoeirista? É eu que mereço um bom lugar. Nós temos que lutar um pelo outro. Nós temos que lutar pela comunidade da capoeira. E as pessoas pensam que a capoeira é uma entidade fora do capoeirista, como se fosse uma nuvem. Ah, capoeira, eu amo a capoeira. Não, você ama capoeirista ou capoeiristas. Entendeu? A gente ama uma cultura que tem representações, significado a partir da nossa expressão, do meu cantar, do meu jogar, do meu fazer capoeira. Eu amo isso, eu gosto disso, entendeu? Eu gosto da manifestação, eu gosto do jogo daquele capoeirista, eu gosto do cantar daquele mestre. Somos nós, indivíduos da capoeira, que temos que valorizar o indivíduo da capoeira. Quando eu valorizo e reconheço o capoeirista, eu reconheço a cultura do capoeirista. Infelizmente, a capoeira está artificializada, infelizmente. Né? O capoeirista não se reconhece mais como sujeito da cultura. Essa é a crise cultural da capoeira, na minha opinião, né? Mestre, eu acho assim, tem muitas pessoas aqui concordando com o senhor, assinando embaixo. Eu citaria o Cabeleira, que a gente tem uma conversa sobre isso, e também se encaminha nesse processo que o senhor falou, de uma forma de reconhecimento. Né? E a comunidade já reconheceu ele. Falta só ele se reconhecer agora. Ele fica me sacaneando. Essa é uma piada interna aqui das lives. O Cabeleira é um cara que sempre está junto com nós. Então, mestre, eu concordo exatamente com o senhor, sem tirar nem botar, mas eu fico pensando na lógica dos grupos. Será que se só para refletir, mestre, se não tivesse os grupos e essa estruturação, será que a capoeira teria se mantido só nesse processo que faz parte da sua reflexão? Olha, eu acho que a gente tem que pensar muito em outras culturas populares, né? Por exemplo, o jungo, o maracatu, que de uma certa forma ele vai também ganhando essa dimensão quase parecido com a capoeira, mas eu acho que existem muitas culturas populares que mantêm ainda muito próxima à sua raiz, muito próxima à sua gênese, né? Muito, muito próxima ao povo, né? Eu acho que a capoeira é um outro fenômeno social e cultural, sabe? A partir de Mestre Bimba, por exemplo, a capoeira ela é ressignificada. Eu acho que Bimba ele vai ressignificar a capoeira. É por isso que ele é sujeito da capoeira. Ele dá um sentido, o sentido dele, a essência dele, a partir também dos seus alunos, que também contribui para a estruturação do que se chama capoeira regional, assim como o Pastinho fez. Então, essa dimensão da capoeira, eu acho que era quase que impossível mantê-la na sua mais profunda essência e gênese. Ela recebe influência de fora, ela começa a receber influências de fora, e as influências de fora, ela foi determinante para a sua transformação social e cultural, a chegar a nós. Agora, nós, capoeiristas do nosso tempo, que temos que pensar a capoeira do nosso tempo, uma capoeira para o futuro. Se a gente não pensar profundamente, talvez muitos dos símbolos, eu diria, sagrados da capoeira, começa a se perder com as inovações, que são muitas, né? Mas isso faz parte da natureza criativa do ser humano. O ser humano é um ser criativo, ele transforma a realidade, ele transforma a cultura, ele transforma a ciência, né? Então, a cultura, de um modo geral, está dentro desse arcabouço da capacidade do ser humano de mudar o meio ambiente, muda tudo. Então, eu acho que é a tomada de consciência, porque os grupos têm que continuar. Os grupos têm que continuar, mas tem que mudar a lógica de organização rígida, quase que imperialista, né? Alguns grupos, eles têm, às vezes eu vejo muito esses impérios, entendeu? Assim, assim, totalitários. Eu percebo que tem alguns grupos que têm essas características. Às vezes os alunos agem dessa forma também, sabe? O preconceito, a discriminação é uma coisa muito presente no mundo da capoeira, sabe? Você tem que ser muito forte, você tem que matar um leão todos os dias para você ser respeitado no mundo da capoeira, né? Então, o teu saber pouco importa para o outro que tem outro saber, sabe? Nossos saberes são negados.
As pessoas não reconhecem verdadeiramente, publicamente, o valor e o conhecimento daquele mestre. Como se falar de Cicrano e Beltrano fosse uma coisa contaminosa, uma coisa preconceituosa. Não fala de Cicrano. As pessoas não reconhecem que saberes são transformados. A capoeira é isso, um aprende com o outro. Eu aprendo com o outro, transformo, e isso é a rede de conexões que a gente faz. Tem muitos capoeiristas na contemporaneidade que influenciaram muito capoeirista, ou tem capoeiristas que influenciaram uma geração de capoeiristas, inclusive a gingá diferente. Né? Inclusive a gingá diferente. Eu sou de um tempo em que cada capoeira gingava de um jeito. Depois de um determinado tempo, os capoeiristas começaram a gingar com um certo padrão. E me parece que existe uma pessoa, que existe um padrão de ginga que vai influenciar uma comunidade toda de capoeiristas. Essa pessoa não é reconhecida verdadeiramente, publicamente, por todos os capoeiristas, entendeu? A sua lógica de organização, também de trabalho, de institucional, também vai influenciar outros trabalhos, outros mestres. Então, essas figuras, talvez daqui a 100 anos, vão ser dizer, não, Cicrano, porra, cara, entendeu? E vocês sabem do que eu estou falando. Mestre, eu estive pensando nisso. A gente tem que deixar a vaidade, a arrogância, a prepotência, e a gente realmente valorizar as pessoas da capoeira, os sujeitos das capoeiras. Entendeu? Por exemplo, quem que nega o trabalho de mestre Camisa, por exemplo? Pode não gostar dele, da forma que ele organiza o trabalho dele, mas quem que nega o trabalho dele? Vocês negam? Não. Vocês podem não gostar, não seguir, mas ele tem um trabalho contemporâneo. Entendeu? Não tem como dizer, Camisa não fez nada pela capoeira. Ele pode ter não feito nada do ponto de vista da lógica daquela concepção de capoeira. Mestre Moraes, por exemplo. Quem é Mestre Moraes? É o ninguém na capoeira? Mestre Suassuna? Estou falando de mestres que... Né? Então, a gente tem que falar dessas pessoas. A gente não tem que ter medo de falar dessas pessoas. E a gente tem que falar de outras pessoas que também contribuíram para a expansão e mundialização da capoeira, esses grandes grupos. Mas todas essas pessoas que contribuíram direta e indiretamente para a estruturação da capoeira, mundialização da capoeira, tem preço a pagar. Essas pessoas têm que ressignificar o seu sentido de ser capoeirista. Eu digo isso todos, independente de ser presidente de um grande grupo. Nós temos que pensar a humanidade na capoeira. Nós temos que pensar a humanidade na capoeira, no sentido de ser humano na capoeira. Esse sentido se perde pela violência gratuita, muitas vezes. Né? Pelo embate gratuito que se dá nas rodas e fora das rodas. Né? A comunidade da capoeira não é diferente da comunidade global, dessa comunidade que a gente fala tanto. Nós somos exatamente iguais. A gente reproduz os mesmos valores e a mesma lógica de relação humana. A gente desvaloriza as pessoas. A gente não reconhece as pessoas nos seus espaços. Capoeirista é um comendo vivo o outro. Quem pode mais chorar menos, a maldade existe, urubu não come folha. Então, nós temos que ressignificar o sentido de ser humano na capoeira. A capoeira de hoje não é a capoeira de 80 anos atrás, nós estamos em outro tempo. A capoeira está nas escolas. Então, qual é a capoeira que eu ensino na escola? A capoeira do meu grupo? Da mentalidade do meu mestre? Da concepção organizadora do meu grupo? Que capoeira está na escola? É essa capoeira que eu ensino aqui? Então, eu estou fazendo questionamento e não estou fazendo julgamento, porque não cabe a mim julgar nada, mas avaliar, sim, questionar, sim, é o que eu faço. Mestre, eu teria uma outra coisa que me surgiu agora nesse debate, nessa reflexão que o senhor faz, que é com relação à figura do mestre. Será que um grupo não estruturado tem como proteger o seu mestre? Como a gente vai fazer para esse mestre ter como é que eu vou dizer assim, um retorno até financeiro, não que eu acho que seja o único, mas como a gente vai salvaguardar esses mestres, apoiá-los financeiramente, se não tem um grupo estruturado de capoeira, um grupo de pessoas, não sei que grupo. Será que para a gente ser alguém, a gente não tem que pertencer a algo? Isso é só uma reflexão que faço. Por favor, mestre. Olha, da forma que a sociedade se estruturou,
você precisa realmente pertencer a algum lugar, fazer parte de algum lugar. Na capoeira está muito bem colocado, se você viver de capoeira para capoeira enquanto profissão, realmente você precisa de algumas estruturas, você precisa ocupar algum espaço de forma institucional ou não, mas como alguém que é transmissor de um saber, de uma cultura. Eu posso hoje, não tendo grupo, não tendo graduação, eu posso dar aula em um local, eu posso dar aula numa escola. A questão é como eu vou ser absolvido por esse espaço, né? De que maneira eu vou precisar apresentar um diploma. Então, como existe hoje todo um trabalho político para a institucionalização da capoeira do ponto de vista de organizações reguladoras, de organização fiscalizadora, né? Então, isso é uma questão muito emblemática que existe no mundo da capoeira, né? No mundo da cultura popular que foi cooptada pelo sistema, né? Então, a gente passou a depender de uma organização, de uma estruturação no modelo capitalista, no modelo de uma cultura consumidora, né? De um produto que você termina vendendo, você tem seus alunos, passa a ser, de uma certa forma, seus clientes. Então, é tudo uma lógica que foi construída, ninguém tem culpa. A sociedade, nós somos a sociedade, né? A gente muda a sociedade e a sociedade nos muda. Então, essa relação sociedade-indivíduo é a que faz a sociedade que a sociedade é. Então, para mudar a sociedade, tem que mudar a mentalidade da organização dessa sociedade. Por isso que eu acho, inclusive, o contrato social dos estados tem que ser reformulado e repensado, os contratos sociais. Não deu certo, entendeu? Então, para a gente sobreviver hoje numa sociedade capitalista, é preciso. Por isso que eu estou dizendo, não sou contra os grupos, né? Os mestres que têm os seus trabalhos, sobrevivem do trabalho dos seus grupos, né? É a sua profissão, é o seu trabalho. Agora, a gente tem que repensar a lógica de relação humana. A questão não é como a gente está se relacionando. Como o grupo, aluno do grupo A se relaciona com o aluno do grupo B. Como que a capoeira A se relaciona com a capoeira B? Existe uma relação humana entre esses grupos? Ou existe discriminações e preconceito, né, enrijecido por mentalidade de purismo, por exemplo, de verdade, que estão colocadas? Então, eu acho que a gente precisa repensar, nós, enquanto seres humanos, no mundo, repensar nossas relações com outros no mundo. A gente tem que repensar o mundo. Nós temos que nos repensar. Senão, não tem conversa. Então, eu vou ficar quieto no meu canto, fazendo o que eu faço e que o mundo se exploda, né? Então, e como a questão não é essa, você tem que dar suas contribuições para que todos nós possamos fazer reflexões cada vez mais profundas do que somos e do que nós queremos ser, né? Então, se a cultura da capoeira tem valor, né, e esse valor ele tem que ser humano. Qual é o valor de mestre pop? Eu não estou falando valor do ponto de vista econômico, financeiro, entendeu? Do valor do saber, né? O outro, qual é o valor do saber daquele outro mestre? E se meu saber, em algum momento, ele precisa agregar um valor monetário, aí é o valor do meu trabalho, então a gente está discutindo uma outra coisa em outro momento, né? Nós temos que reconhecer os saberes populares, de verdade, e a gente não reconhece isso na prática. Haja visto que os mestres tradicionais de capoeira estão morrendo todos, e todo mundo falando, nós temos que preservar os mestres, mas já morreu, e está morrendo, e vai continuar morrendo, entendeu? E aí? Então a gente tem, talvez eu não gosto de falar essa palavra, mas talvez é a palavra que cabe nesse momento, que é um pouco da hipocrisia, sabe? Então, ou talvez da incapacidade humana de poder realmente ajudar. E eu sei que muitas pessoas ajudam os mestres mais antigos, principalmente aqueles mestres que não têm uma aposentadoria, que não têm uma família economicamente estruturada, e que a grande maioria não tem mesmo, entendeu? Mora, às vezes, num lugar muito simples, passa muitas necessidades econômicas, né? Às vezes tem mestres aí famosos aí que passam necessidade, e eu sei disso, conhecido no mundo inteiro, entendeu? Às vezes nem os próprios alunos olham para esses mestres, sabe, como sendo eles responsáveis também pela vida desse mestre, né? Porque cuidar desse mestre de verdade, sabe? Então, mas as pessoas não têm culpa. Nós não temos culpa, porque a mentalidade é uma construção social. Nós vamos construindo as nossas mentalidades a partir do meio. Paulo Freire diz que ninguém educa ninguém, nem educa a si mesmo. Nós somos educados, mediatizados pelas relações
que a gente estabelece com o mundo. Então, a gente aprende com os outros aprendem com a gente. Agora, não é o aprender, é reconhecer para que se aprende, para que a capoeira, né? Qual é a necessidade de ser capoeirista? Qual é essa função de ser um capoeirista? Se ela não for uma função social e humana, não sei se tem sentido ser capoeirista, sabe? Se essa cultura for uma cultura para me inflamar meu ego, para mim estufar o peito, sabe, olhar para o cara que está ali ao meu lado com cara feia, como acontece normalmente nas rodas de capoeira, pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, sabe, que pensam que pode vencer o mundo com a sua postura, isso é muito usual no mundo da capoeira, entendeu? Então esse é o mundo da capoeira que não me serve, sabe, mas um mundo da capoeira de gentileza, de respeito, de carinho, sim, esse me serve, é esse mundo de capoeira pelo qual eu luto. Eu não luto pela capoeira da maldade gratuita, sabe? Da malandragem gratuita, sabe? Da malandragem gratuita, que eu digo é da malandragem que fere, sabe? Que trai. Da falsidade gratuita, sabe? Então, isso é uma coisa muito... A gente tem que revelar isso. Isso é uma coisa real. Eu não estou inventando o que eu estou falando. As amizades na capoeira são muito profundas, quando são amizades, mas também há muita amizade tênua, muito sensíveis, sabe? Eu vou em evento de capoeira que fico aberto, meu coração aberto, mas tem mestre que olha para mim assim, sabe? Nem me olha, nem me vê. Mas aí quando começa a saber um pouquinho da minha história, aí começa a se aproximar. Pô, mas qual é meu valor, cara? É a minha fama? É meu dinheiro? Ou o humano que eu sou? É? Então, isso é muito comum na capoeira. Existe elites na capoeira. Existe, né, você não chega às vezes até lá, sabe? Você não transita com credibilidade e respeito, né, às vezes naquele meio. Mas eu entendo que isso não é no meio da capoeira, a sociedade é assim. A capoeira, a comunidade reflete a sociedade, não é diferente, né? Então, essas reflexões eu venho fazendo, eu tenho gravado muitos vídeos, sabe? Mestre, estamos sem áudio. Mestre, seu Mestre, áudio. Deu uma mexidinha no seu fone. Aquela hora que o senhor mexeu, voltou. Nós temos que lembrar o mestre do sorteio também, Dunga, antes que a gente encerre agora a live, lembrar o mestre do sorteio. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Voltou, mestre. Mestre, deixa eu só... Mestre, deixa eu só falar algumas coisas assim, ó. Como nós estamos com 1h36, a gente até estendeu um pouco mais. Quando a aula é boa... Não, que isso, mestre. Nós que temos que pedir desculpa por abusar do seu tempo. Não, eu peço desculpa em tomar o tempo das pessoas, entendeu? Porque falar demais, as pessoas, eu falo bastante, mas eu acho que a gente tem que aprender a se conter também, né? Eu acho que se é só porque você me respondeu, e aí eu vou falando, né? Não, é isso. Mestre, olha só, tem muita gente, inclusive, pedindo para numa próxima vez a gente fazer uma conversa com o senhor sobre postura. Fazer uma fala sobre postura, tudo. Vamos depois conversar sobre essa ideia aí. Eu acho que a gente tem que trazer a ética, a moral, entendeu? E a postura como princípio norteador da nossa evolução humana. Eu acho que é um bom tema. Mestre, era interessante nós encaminhar agora, se o senhor ainda pensa no sorteio do livro, para quem está nos acompanhando até agora, então aí o senhor veja a sua maneira de nós fazer, ou o senhor escreva num papelzinho um número aí, e a pessoa que falar, o senhor mostra o papelzinho, mostrando que a pessoa acertou. Tá bom, pessoal, então, o senhor vai escrever no papel aí? Eu vou pedir minha esposa, Serena. Ô, Serena.
Eu vou pegar uma canetinha ali. Tranquilo, mestre. Enquanto o mestre vai se arrumando, eu vou dar a agenda dessa semana, então. Pode ser, tá mestre bom. Dunga? Vai lá, bora. Pode falar alguma coisa. Não, pode falar, é isso aí. Então tá. Dia 30, amanhã, então, na parte da tarde, mestre Jones, que está conosco hoje na live também, amanhã vai estar falando com a gente às 14 horas, horário do Brasil. À noite nós temos entrevista com a mestra Renata, às 21 horas. No dia 1º, sexta-feira, temos um bate-papo com o mestre Paulo Axé, da Alemanha, a partir das 14 horas. E à noite, às 21 horas, com o mestre Polaco, do Rio de Janeiro. No sábado, nós temos... Fly, deixa eu só falar, fazer algumas considerações. Claro. O mestre Jones, ele foi responsável pelo grupo Oba-Oba. É importante a gente falar, porque ele foi um dos que disseminou também a capoeira mundo afora. Se não me engano, fez parte do grupo dele também, o mestre Cobra Mansa e muitos outros que hoje estão no cenário mundial da capoeiragem. O mestre Polaco foi aluno do mestre Paraná. É importante, vai poder... O mestre Jones falando 16 horas. É isso, né? Isso, 16 horas. Então, eu acredito que nós vamos ter um excelente bate-papo com o mestre Jones, até porque ele não para de falar e de mandar comentários aqui. Então, amanhã ele vai ter que se preparar. Ele manda um monte de comentário aqui, amanhã ele vai ter que botar a voz para fora e contar suas histórias ao redor do mundo. Eu queria lembrar uma outra coisa ao nosso pessoal que nos assiste, que nós estamos articulando algumas entrevistas com mestres mais antigos. Só que vocês têm que entender que para esses mestres mais velhos, às vezes as tecnologias não são tão simples. Então eu preciso fazer uma mediação com a filha, eu preciso fazer uma mediação com a aluna mais antiga. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, como é que nós estávamos tratando com o mestre lá de Santo Amaro, o Fly, como é o... Eu te falei? Como é que... Ado? Mestre Ado, eu estou com o contato dele, já fizemos um pré-contato com o mestre Ado, mas assim, é tudo muito difícil. A dó, né? A dó. E outros ainda lá do Recôncavo, que a gente tem uma parceria lá dentro do Recôncavo, que vai ser entrevistado e ele está fazendo esses contatos. Mas digo que é uma coisa adoro. Isso mesmo, mestre irmãozinho, obrigado. É bastante difícil a gente fazer essa ponte. Alguns são muito tímidos, alguns não querem se expor, e a gente está nesse trabalho aí. Então, aguardem, vamos ter boas notícias para o futuro de entrevistas, mas estão sendo estruturadas, não é assim tão fácil. Eu e o Contramestre Fly, durante o dia, a gente faz bastante reuniões para a gente poder tratar dessas questões. Mas a gente está construindo justamente para quem está nos acompanhando, não é para nós. Também, mas claro que, por exemplo, no meu caso, ouvir a palestra do Mestre Pop aqui junto com ele é um privilégio. Então eu também ganho com isso, obviamente. Mas a gente está preparando isso aí justamente para o nosso público e para o pessoal que está nos acompanhando. Perfeito. Então, Mestre Pop, tudo pronto aí? Tudo pronto. O senhor já escreveu? Já tem primeiro. Termino de dar, eu faço depois. Primeiro vai esse aí. Tá, primeiro esse aí, então. É isso. Então, o número de 1 a 50. Tá, só um minutinho. Vamos fazer o Fly terminar de dar o nosso calendário de entrevistas. Não coloque, vocês vão botar os números na página do Contramestre Fly, e ali nos comentários. Nos comentários, eu vou olhar daqui e vou dizer os números. Ó, tal pessoa deu tal número. Fly, termina aí a agenda, por favor. Não coloquem ainda que não está valendo. Segura. Mestre Jones, carteira Palmagem, segure um pouquinho mais de seus números. Vai seguir valendo os números de vocês. Mas segura um pouquinho, não bote ainda. Só espera o Contramestre Fly dar o seu pronto aqui. Vai lá. Pessoal, esses horários que eu estou passando, horário de Brasília, tá? Inclusive para o pessoal de fora que estiver assistindo a live ou que vai assistir amanhã,
Esses horários que eu estou passando é horário de Brasília, tá? Então, no sábado, o mestre Sidney, às 16 horas. O mestre Sidney, às 21 horas. O mestre Sidney também parece que é de Santo Amaro. E ele é professor de uma universidade lá. Santo Amaro. É uma sumidade também. É uma sumidade. E à noite, às 21 horas, a escritora Mônica Beltrão, falando sobre o trabalho dela lá, capoeiragem no Recife Antigo, e mais uns outros trabalhos que ela já está em execução. Tá? No domingo, para fechar a semana, na parte da tarde, às 15 horas, mestre Mildinho e monitora Ellen, de Santo André, São Paulo, falando sobre jongo. E às 21 horas, para fechar o domingo, mestre Catitu, falando sobre os bastidores do evento de comemoração dos 30 anos do Grupo Herança Cultural. Tá. Isso aí. Fly, eu vou dizendo os números aqui, mestre Pop, lentamente. Tá. O mestre Jones colocou o número 33. Carteiro Palmares, 39. Alexandre, 45. Silvia, 3. Igor, 31. Mestre Jones, 33. Limãozinho, mestre Limãozinho, 35. O Fábio Sombra, professor Fábio Sombra, 13. Mônica Beltrão, 27. O Oliver Luan, 27 também. Valeria o primeiro, 27. Alexandre Marques, 34. Silvestre, 31. Alexandre, 34. O 34 já foi, Alexandre. O mestre Roberto Molina, aqui, 27. O Josué. O Sino aí, meu aluno, 24. Silvestre, 45. Mestre Limãozinho, 35. Alexandre, 34. Almir, 45. Mônica Beltrão, 18. O mestre Molina, 42. O Cabeleira, 11. Cleverson, 25. Carlos Aiello, 22. Cabeleira, 14. Ó, trancou aqui. Fly número 12. Trancou aqui, ó. Pararam de dar os números aí. O mestre... Ô, mestre, reduza um pouco. Tá sem som, mestre. Tá sem som. Silvestre, 22. Carteiro Palmares, 39. Silvestre, 19. Professor Fábio Sombra, 7. Limãozinho, 2. Vocês vão dizendo números até acertar. O Sino, 50. O Josué. Mestre Roberto Molina, 7. Nós estamos sem o seu áudio, mestre. Fábio Lima, 38. De 1 a 30. 1 a 30. De 1 a 30, reduziu. Pessoal, começou de novo, de 1 a 30. 1 a 30. 10. O professor Sombra. O mestre Limãozinho. 87. É só até 30. Peraí, agora fugiu do controle aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Lá no mestre Limãozinho. Mestre Roberto Molina, 4. Carteiro, 10. Oliver, 49. É só até 30. Silvia, 13. Cleverson, 49. Fábio Lima, 29. Silvestre, 3. Fábio Sombra, 22. Silvestre, 3. Dunga, fale. Diga. Eu vou facilitar para a galera, tá? De 1 a 15. 1 a 15. Olha lá. Então vamos lá aqui, peraí. Silvestre, 3. Almir, 10. Mestre Jones, 1. Limãozinho, 3. Cabeleira, 1. Sino, 1 também. Carlos Aiello, 77. Caraca, cara. 16.
10, 30, Silvestre. 19. Não, é de 1 a 15. De 1 a 15. 1 a 15. 1 a 15. 16, 1. Eita, não dá nem mais. 13, 1, 11, 15, 2, 1, 21, 17, 16, 87 não vale, 13, 18, 15, 1, 5, 7, 1, 18, Cara, eu vou 13. fechar, ó, de 1 a 10, tá? Para fechar. Nossa. De 1 a 10. Mestre Dunga. Ó, o Eu Fábio Sombra, 12. Sim. É de 1 a 10, gente. Não, de 1 a 10. Mestre Jones. Peraí que eu peguei aqui, mestre. Peraí, o pessoal começou a botar um monte de número e eu perdi aqui. Peraí, pessoal. Calma aí. Eu desisti. Mestre Pop, vamos fazer o seguinte, ó. Mostre o número, que aí eu vou no quem botou primeiro. Quem escreveu primeiro, eu entrego. Mostre o número para nós, mestre. Peraí, Dunga. Tá. Mestre Dunga. Não, mas é só ver. É só ver quem escreveu primeiro, não tem problema. Qual é o número, mestre? Parou, pessoal. Parou todo mundo. É o número? Número 7. Tá, agora tá. Segura, que aí nós vamos lá atrás e vamos ver quem escreveu o primeiro 7. Quem escreveu o primeiro 7 vai levar o livro. Ó, a princípio eu encontrei aqui o professor Sombra com um 7 aqui, tá? Eu tenho que ver mais para... O professor Sombra tem o primeiro 7 aqui que eu encontrei. Eu vou curtir o comentário dele aqui com um coraçãozinho, para ficar mais fácil. Amei, tá? Se a gente achar algum 7, se a gente achar algum 7 antes do amei meu com o professor Sombra, a gente entrega, tá? A princípio o livro tá com o professor Sombra, tá? O professor Sombra ganhou o primeiro livro. Por favor, mestre Pop, mostre o livro de novo. Tá, esse aqui, ó. Unidade na Diversidade. É um livro muito legal. Tem muita, inclusive, a respeito do que a gente falou um pouquinho, né? Porque eu não entrei muito fundo nos 7 saberes, eu fiz mais uma contextualização, né? Eu não entrei muito dentro da obra de Garmohan, referente a 7 saberes. Eu fiz uma narrativa, né? A contextualização da necessidade de um saber, né? Para o futuro. Tá, aqui, ó, só um pouquinho. Alexandre Marques escreveu primeiro o número 7. Alexandre, tu faz um favor para nós, tu só marca onde foi o teu primeiro 7 para mim ver, se foi antes do coraçãozinho do Sombra. Faz um favor para nós aí, tu consegue? Marca o mestre Dunga no comentário. Se for... Ou podemos fazer assim, ó, vamos fazer o seguinte, então... A gente confirma depois e avisa. Vamos fazer o seguinte, ó. Podemos fazer assim, ó. Entregar. Ninguém escreveu antes do como é que é? Do Alexandre? Vamos ver se alguém escreveu antes do Alexandre? Foi sim, mestre Dunga, tá lendo na leitura. Ó, Candeeiro Fly. Ó, o mestre Limãozinho vai doar também um CD dele, hein? Olha, opa, legal pra caramba. Na próxima live a gente vai fazer, mestre Limãozinho. O senhor entra com nós, a gente vai fazer. Então, eu tô com o professor Sombra. E aqui, só que aqui apareceu que o Alexandre Marques de Souza, eu estava atento aqui. Alexandre escreveu antes. Mestre, para não ficar... Podemos fazer o seguinte, mestre Pop, a gente dá um para o Alexandre e um para o professor Fábio Sombra? Pode ser. Pode ser. Aí, professor Fábio Sombra, eu dou esse aqui, ó. Tá. O primeiro pode eu dou ser assim, então? Pode ser. Então tá bom. Aí vocês fazem a gentileza de pegar o endereço dele direitinho, o nome,
para que eu possa, porque como eu estou fazendo, catalogando aqui todos que têm sido sorteados, para posteriormente eu enviar, mandar direitinho o endereço postal, para mim poder encaminhar pelo correio esses livros aí para as pessoas que receberam, né? Então é assim, ó. Vamos acertar. O mestre gaúcho, que é o Alexandre Marques Souza, ganhou o primeiro livro. E o professor Fábio Sombra ganha o outro livro. O primeiro é o do mestre gaúcho, Alexandre Marques Souza, e o segundo do professor Fábio Sombra. Eu acho que os dois podem entrar em contato direto com o mestre Pop pelo Messenger do mestre, para passar o endereço. Né? É melhor, que daí o senhor fica sabendo de tudo aí. Ah, então tá. Então entre em contato comigo aí no MSM, né? Então, assim, ó, mestre Pop, é o professor Sombra e o mestre Gaúcho, tá? Os dois que vão entrar em contato com o senhor. Tá bem? Tá. Professor Sombra. Professor Sombra de Pelotas e o mestre Gaúcho. Mestre Gaúcho, da onde que é o mestre Gaúcho? Por favor, diga da onde é que é mestre Gaúcho. É o Alexandre Marques Souza, né? Da onde ele é? Alexandre, você é da onde? Espera aí que ele já vai comentar aqui. Professor Fábio Sombra de Pelotas e o mestre Gaúcho Alexandre Marques de Souza. Bom, tudo bem. De qualquer forma, os dois entram em contato com São Paulo. São Paulo. Então tá. Então, obrigado por tudo. Nós vamos fazer nossas considerações finais agora, mestre. O senhor fica à vontade para falar alguma coisa que não falou ainda, ou alguma mensagem, e para nós encerrar a live. Por favor, mestre, a palavra é sua, depois eu e o contramestre Fly encerramos a live. Tá, eu primeiramente queria agradecer ao Fly, a você, Dunga, pelo convite, agradecer a todo o público que até agora ficou aqui nos ouvindo, e dizer que eu estou à disposição também para estar fazendo essas reflexões, através de um outro trabalho que eu venho fazendo todos os domingos, a partir das 4h30 da tarde, temos a live que a gente está fazendo, e falando um pouquinho sobre a natureza humana e trazendo algumas reflexões importantes também para a capoeira. E temos um grupo agora de estudo, um grupo fechado, não é um grupo fechado, é um grupo reduzido, mas a gente tem, o convite está aberto também, quem quiser participar, que é o grupo de estudos da transfinalidade, né? Então, é um grupo que a gente vai estar se reunindo uma vez por mês, tem um WhatsApp, que é o grupo para as pessoas entrarem ali e depois poder participar dessa formação sobre a transfinalidade e a complexidade, né, para mudar a mentalidade. Então, quem quiser participar, depois é só entrar em contato comigo que a gente pode estar orientando melhor. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, né, e sucesso para vocês aí nessa missão. Né? Show. Tudo contra Mestre Fly. Pessoal, agradecer a todo mundo que esteve hoje conosco. Muito obrigado mesmo por estar acompanhando o nosso trabalho. Nós lançamos hoje um folderzinho da promoção que a gente está promovendo também. Para quem quiser entrevistar os mediadores aqui do trabalho, teve pessoas que já perguntaram quando é que iam nos entrevistar, eu e o mestre Dunga. Então, a gente está abrindo espaço aí para quem quiser. É só dar uma olhadinha no folder que está ali postado no meu perfil e seguir as regrinhas ali da postagem. Até amanhã, então, e uma boa noite para todos. Pessoal, boa noite, Mestre Fly. Eu vou, para encerrar, eu queria dizer também que a gente está preparando um debate, ainda não definimos muito bem as regras, vai ser um jogo de capoeira entre o contramestre Coxinol e o Cabeleira, e a gente está definindo como é que vai ser, um bate-papo aqui, a gente pensou num jogo de perguntas e respostas, a gente não sabe muito bem como é que vai ser. São dois estudiosos que nos honram com suas presenças e com suas perguntas sempre
nas nossas lives, e a gente vai fazer esse bate-papo entre os dois. Tenho certeza que todos vão gostar. E o mestre Limãozinho também vai nos ceder um CD para ser sorteado também. A gente vai, numa das próximas lives, sortear aí, então. Obrigado a todos, obrigado, mestre Pop, por sua gentileza com nós. Uma boa noite a todos. Boa noite.